Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, povo brasileiro. Quero começar desmontando a história da legitimidade do processo de impeachment da presidenta Dilma. Dizem que ele está respaldado na Constituição. Senhores, eu vou fazer uma comparação bem trágica, bem radical. Senhores, o AI-5 foi editado dentro da mais absoluta legalidade. A Constituição de 67 respaldava o AI-5. Vamos nos transportar para lá. Se o governo da época não tivesse fechado o Congresso, em vez disso, mandado o AI-5 em forma de lei, este Senado votaria o AI-5? O Brasil e o mundo assistem hoje o último capítulo de uma trama bem armada, uma conspiração bem articulada por uma maioria política que se formou pós-eleição de 2014. Essa maioria tinha um objetivo: impedir a presidenta Dilma de governar, aproveitando-se do fato de ela ter sido eleita com uma base parlamentar fragilizada pela divisão de alguns partidos do bloco. Aqui adotou-se a mesma tática de Carlos Lacerda, que eu não vou repetir, porque a senadora Lídice já falou. Vou pegar só a última parte. Se toma posse, não governa. E foi isso que aconteceu. Para chegar no impeachment, uma rede de atores foi montada, cada um no seu papel de respaldar uma acusação frágil para usurpar o mandato legítimo. O enredo envolveu os seguintes atores: o TCU, através do conluio entre um procurador e um auditor, já comprovado aqui. O partido que perdeu a eleição, encomendando um parecer jurídico para apontar os atalhos para derrubar o governo eleito legitimamente. Um grupo de parlamentares, principalmente da Câmara, acho que só da Câmara, chamado G8, para planejar a conspiração. Essa é a palavra deles. Se reuniu toda semana. Até aulas de um ilustre cidadão chamado Nelson Jobim eles tinham. O presidente da Câmara chantageando, sabotando as medidas do governo, inclusive a LOA e o PLN5. A Polícia Federal produzindo espetáculos para desgastar o governo. A Fiesp patrocinando patos humanos e de plástico. Os humanos vão pagar o pato. Setores do Ministério Público e da Justiça Federal fazendo uma operação seletiva com a finalidade de derrubar a presidente da República. Isso foi confessado por um procurador da Força Tarefa, que disse que estava falando em nome de todos, que todos se sentiam usados. Ele dizia: éramos lindos até o impeachment se tornar irreversível. Agora nos descartam, dizem chega. Disse isso à Folha de São Paulo. Se ele se calou, é porque deve ter sido chamado ao centro da roda e devidamente enquadrado, talvez transferido. O Ministério Público também, numa clara interferência no Executivo, impediu Dilma de nomear Lula seu ministro. Interferência, obstrução de justiça. E o que é a gravação do senador Jucá? Se o Ministério Público tivesse o zelo de impedir a nomeação do Ministério do presidente interino, não teria dificuldade para barrar 90% deles, dada a ficha corrida de cada um que está lá. O vice Michel Temer, que assistia todo o desenrolar dessa suja trama, na primeira fila, a esperar a oportunidade de acenar ao público no final, mesmo que a plateia lhe dê as costas. E o ator principal, o grande rede de comunicação, Rede Globo, que domina o mercado, manipulando notícias negativas, repetindo contra o governo, através de alguns de seus jornalistas robotizados, até no sorriso. Senhor presidente, senhores senadores e senadoras, quem não tem argumento para refutar decreto de subvenção, diz que vai julgar pelo conjunto da obra. Qual o conjunto? Corrupção no governo? Não tem coragem. As delações estão aí, envolvendo o próprio presidente interino, seus ministros e gente desta casa. Uns recebendo 3%, outros 10 milhões e até 23 milhões. Aí vem o ridículo dessa história toda. A delação de Léo Pinheiro não vale porque vazou. É para rir ou para chorar? Quantos vazamentos já aconteceram? Não vale porque precisa proteger os membros do governo de partido de sua base. Aqui nesta casa existem campeões de denúncia. Nenhuma vai para frente, pois o santo protetor não permite nem investigar.
Vou falar do conjunto da obra de Dilma e Lula. Estão em julgamento aqui os benefícios ao povo pobre. O Luz para Todos, que tirou 15 milhões da escuridão. O Minha Casa Minha Vida, que deu endereço a 2.600.000 famílias. O Bolsa Família, que tirou as meninas da cozinha das madames, trabalhando por um prato de comida. O ProUni, que permitiu ao o filho do cortador de cana se formar em medicina. E outros, Pronatec, SAMU, Farmácia Popular, Programa das Cisternas, Ciência Sem Fronteira, Bolsa Atleta, que me parece que já estão correndo risco. Mais médicos, novas universidades, novos institutos federais e tantas outras conquistas que mudaram o perfil social deste país. Na verdade, a disputa aqui é entre o Bolsa Família e a Bolsa de Valores. É a disputa entre um projeto de país para todos e um país apenas para os ricos. Quero ainda desmontar o jargão que diz: nunca o Brasil viveu uma crise como esta. Em que país os senhores acusadores moravam de 97 a 2002? Vou reavivar a memória de vocês. Em 97, o Plano Real começou a fazer água pelas mãos de FHC, que comprou a reeleição. Tem confissão de deputado que participaram desse conluio. Em 2002, no governo FHC, o desemprego era o segundo maior do mundo, 11.454.000, e a população era bem menor. Em 2002, as reservas internacionais eram 37 bilhões, hoje são 370 bilhões. Em 2001, teve apagão elétrico, quem não se lembra? Tinha um tal de Risco País, que era o segundo maior do mundo, e nunca teve grau de investimento. Em 2002, a inflação era 12%, a taxa de juros 25%. Entre 99 e 2001, o Brasil foi 3 vezes ao FMI de joelho para poder fechar as contas. A dívida pública foi dobrada no governo FHC. E tem o PROE, o HSBC, a pasta cor-de-rosa, a privataria. Aliás, tem um discurso de um senador desta casa, de 2001, que é um primor, é uma leitura preferida que eu tenho, e vou trazer aqui um dia desses, sobre o HSBC. É só ir aos jornalões da época, que os senhores utilizam como seus meios preferidos, Folha, Estadão e Globo. Eu tenho aqui todos os recortes, que eu fui pesquisar, né? Tudo que eu estou dizendo aqui tem recorte de jornal desses 3 jornais. O dia de ontem pode não ter mudado o voto, mas a população compreendeu o que se passa no Brasil. Dilma veio, olhou nos olhos dos seus julgadores e falou com a firmeza dos inocentes. Quem esperava uma Dilma cabisbaixa, triste, abatida, pedindo clemência, viu uma Dilma altiva, firme, segura e esperançosa. Ela não veio pedir clemência, isso pede quem é culpado. Ela veio pedir justiça. Alguns dizem que ela foi repetitiva. Mas como não sei se as perguntas eram as mesmas? Senhoras senadoras, senhores senadores, alguém já disse que não é fácil pensar, é mais fácil julgar. Pensar exige olhar para si, antes de olhar para o outro. Olhando para dentro de nós, é possível descobrir coisas que não queremos ver. Nossos erros, às vezes transformados em crimes de tão graves que são. Eu peço a cada um e a cada uma que olhe para si antes de proferir seu voto. Dispam-se dos seus ressentimentos e façam justiça, ou então que atire a primeira pedra quem não carrega nos ombros nenhuma culpa. Se o resultado for o afastamento da presidenta, este dia vai marcar a história como o dia que a democracia no Brasil foi golpeada mais uma vez. Para Dilma e para todos que defendem o seu mandato, dedico parte do poema de Mário Benedetti. Não te rendas, por favor, não cedas. Ainda que o frio queime, ainda que o medo morda, ainda que o sol se esconda e o vento se cale, ainda existe fogo na tua alma, ainda existe vida nos teus sonhos. Meu voto é não, senhor presidente.